Shalom, shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Nós estamos finalizando este livro de Levítico. Então, quero te convidar a pegar comigo a sua Bíblia e abrir em Levítico 27. Vamos falar acerca de votos particulares. Amém? Votos de um campo e o resgate dele. Vamos falar sobre votos nessa manhã. Vamos ler juntos. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação do homem, da idade de 20 anos até de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos e da tua mulher de 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, se mulher de ciclos, 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que este avalie segundo o que permitem as posses do que fez o voto, a avaliará o sacerdote. Se for animal dos que oferecem ao sacerdote, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não o mudará nem o trocará bom por mal ou mal por bom, porém, se de algum modo se trocar animal por animal, um e outro serão santos. Se for animal imundo do que se oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote avaliará, seja bom ou mal, segundo a avaliação do sacerdote, e assim será. Porém, se de algum modo resgatar, então acrescentará a 5ª parte à tua avaliação. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas se aquele que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro à tua avaliação e será sua. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um gomer pleno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se dedicar o seu campo desde o ano do jubileu, segundo a sua plena avaliação, ficará. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro segundo os anos restantes até ao ano do jubileu, e isto se abaterá da sua avaliação. Se aquele que dedicou o campo de algum modo, o que quiser resgatar, então acrescentará a parte 5ª do dinheiro à tua avaliação e ficará teu. Se não quiser resgatar o campo ou se o vender a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído dele, no ano do jubileu será santo ao Senhor como campo consagrado, a posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará o importe da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas, se for de um animal imundo, resgatar-se-á segundo a tua avaliação, e sobre ele acrescentará a 5ª parte. Se não for resgatado, vender-se-á segundo a sua avaliação.
No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo que tem, seja homem ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor se poderá resgatar, será morto. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo trocar, um e o outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Muitos mandamentos nós vimos no livro de Levítico, um livro muito importante para o nosso conhecimento, né? E hoje falando aqui a respeito da dedicação ao Senhor através de votos e dízimos, ou seja, tudo que o indivíduo possui, incluindo a própria vida, é dom do Senhor. Deus estabeleceu que uma porção de tudo fosse dedicada e consagrada a Ele. Votos e dízimos eram meio de expressar devoção ao Senhor e considerados como um compromisso obrigatório. O dízimo ou a 10ª parte simbolizava o reconhecimento de que tudo pertencia e pertence ao Senhor. Este capítulo de Levítico 27, ele constitui a seção final de um código de santidade, ou seja, como lemos aqui no último versículo deste livro, são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Quantas coisas foram reveladas para Moisés no Monte Sinai, e está descrito aqui no livro de Levítico. E aqui vai falar que tudo aquilo que nós damos ao Senhor, nós não podemos pegar de volta. E aqui vai dizer que se você desse um animal, você não poderia revogar aquele animal. Que as coisas, tudo aquilo que nós entregamos ao Senhor é santo. Então, se você dá o seu dízimo, você não pode revogar esse dízimo. Se você entrega uma primícia, você não pode revogar essa primícia. Se você diz, eu vou dar esse terreno para a igreja, eu vou dar isso para a igreja, eu vou dar, eu vou contribuir com isso para a igreja, você não pode revogar. Eu conheço uma pessoa que disse que a igreja estava numa fase de comprar um terreno. E aí um membro da igreja tinha um terreno e ele quis vender aquele terreno. E a igreja começou a comprar aquele terreno. Na verdade, ele não doou para a igreja comprou aquele terreno. Ele tinha um terreno e ele doou aquele terreno para a igreja, certo? E a igreja começou a construir o templo lá naquele terreno e do nada ele disse, não, agora eu quero o terreno de volta. Como que ele ia pegar o terreno se a igreja já estava com os alicerces, com a estrutura montada? Então, aqui em Levítico vai nos ensinar que nós não devemos revogar aquilo que damos ao Senhor. Quando entregamos o nosso dízimo na casa do Senhor, nós não damos no sentido de dar ao homem, nós estamos devolvendo ao Senhor. Como lemos aqui, tudo aquilo que possamos entregar ao Senhor é considerado santo. Então, quando nós entregamos ao Senhor, se torna santo. E a igreja, né, entrou numa situação e como aquele terreno não era legalizado, não tinha IPTUs pago, a igreja, né, foi até a prefeitura e legalizou tudo aquilo, mas você vê, a pessoa voltou atrás naquilo que ela tinha dado ao Senhor. E aqui o Senhor está nos orientando a não fazer, porque se nós damos ao Senhor, é dele, é santo. Amém? Que fique isso de aprendizado para nós. Esse livro de Levítico foi um livro maravilhoso, um livro de conhecimento sobre as leis, sobre os costumes, né? Sobre os mandamentos do Senhor.
E aqui falou sobre regulamento, sobre santidade, para aproximar-nos de um Deus santo, e os regulamentos sobre santidade para termos comunhão com esse Deus santo. O livro de Levítico ele foi dividido em duas partes. Primeira parte, regulamentos, fala sobre regulamentos sobre santidade, para aproximarmos com Deus, um Deus santo. E aí vem falando sobre instruções de ofertas, instruções referentes ao sacerdote, instruções referentes à pureza, instruções referentes ao dia da expiação. E a segunda parte, regulamentos sobre santidade para a comunhão com um Deus santo. Ou seja, como nos aproximar, primeira parte, e como manter uma comunhão com esse Deus santo. E aí veio instruções referentes à separação, porque o nosso Deus é santo, então temos que ser santo como ele. Instruções referentes a bênçãos e maldições, e finalizando instruções acerca de votos. Se fizermos um voto ao Senhor, é bom que cumpramos este voto. Amém? Então, finalizando mais um livro, o livro de Levítico, estamos indo para o quarto livro de Moisés, chamado Números. Amém? Então, leremos este livro a partir da próxima meditação diária. Então, que Deus te dê um dia abençoado, que Deus nos dê um dia abençoado. Fique com Deus. Shalom, shalom.